Eu até acho chique e elegante médium que não é incorporativo, vou dizer para vocês. Saudações mágicas, pessoal! Você pode me chamar de Dona Mari e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Almanaque da Umbanda. E aqui quem fala é Rodrigo Ben, mas antes de tudo, curta, compartilha, se inscreva no canal, aciona o sininho e vamos a mais um assunto de hoje. O assunto de hoje é mais ou menos uma continuação do vídeo passado. No vídeo passado nós falamos sobre incorporação e tudo mais. Se você não viu, né, esse vídeo onde a gente responde uma pergunta sobre incorporação consciente demais, né, era a pergunta da amiga, volte, né, nos vídeos aí que com certeza você vai adorar. O que aconteceu? Eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram para vocês mandarem suas dúvidas sobre desenvolvimento mediúnico, umbanda e tudo mais, orixás, quimbanda, tudo que vocês queriam saber. Veio muitas questões acerca da mediunidade, tá? E aí aqui a amiga perguntou assim, ó, gostaria que falasse sobre a insegurança do desenvolvimento mediúnico. Nós estamos sem roteiro, tá? Então aqui nós vamos responder essa pergunta, e ela é, na verdade, uma filha de santo aqui da casa, tá? Como se ela estivesse aqui, a gente estivesse sentada conversando, tomando chimarrão, e é sem roteiro esse vídeo, tá? A gente só pegou a pergunta e vamos falar, né? O que você acredita que seja insegurança do desenvolvimento mediúnico, bem? As pessoas ficam com medo na parte da incorporação, né? Será que... Como é que vai acontecer, primeiramente, né? O desenvolvimento mediúnico, para quem é de Umbanda, né, ele é muito, sim, conectado à incorporação, tá? Mas eu acho que vai um pouco além, assim, né? Quando a gente começa, eu consigo lembrar muito bem na época que eu comecei no terreiro, eu acho que tu também lembra muito bem quando começou, porque é muito marcante. E o meu desenvolvimento mediúnico, ele começou um pouco antes de eu ir para Umbanda, começou anos antes de eu ir para Umbanda. Vou contar para vocês rapidinho a minha história a respeito do meu desenvolvimento mediúnico, para a gente poder também desmistificar um pouco o que é desenvolvimento mediúnico. Por que eu não uni essa pergunta com incorporação? Porque incorporação é uma parte da mediunidade e que nem todo médium vai desenvolver a incorporação. Eu até acho chique e elegante médium que não é incorporativo, vou dizer para vocês. acho chique, né? A pessoa que não se agira, não sai girando aí toda a sessão, acho chiquérrimo. Mas, enfim, né? É só uma brincadeira. É só uma brincadeira. Olha só que interessante, tá? Que nós vimos uma manifestação mediúnica, né? Você ouviu alguém falar com você, né? Então, veja bem, gente, meu desenvolvimento mediúnico começou muito antes de ir pro terreiro. Foi quando eu comecei a estudar tarô. Quando eu comecei a estudar tarô, eu não tinha religião. Eu tinha acabado de sair da minha religião de berço. A minha mãe é testemunha de Jeová há quase 60 anos. E eu fui criada como testemunha de Jeová. E aí a única referência religiosa que eu tinha era as testemunhas de Jeová, porque eu nunca tinha frequentado outra religião. Mas o tarô foi uma coisa que me chamou a atenção. E eu sabia que o tarô não tinha nada a ver com religião, né? E que eu não precisava ter crença de nada, porque o tarô se tratava de símbolos que permeiam o inconsciente de toda a humanidade, através de todos os tempos, e que dentro da análise, da psicanálise, dos estudos da consciência e tudo mais, já vi estudos dizendo que facilmente duas mentes se conectam quando elas estão na mesma vibração, né, na mesma cadeia vibratória, ali, canal vibratório, vibracional, né? E que quando tu joga tarô e aí tu conecta a tua energia com aquela pessoa e o tarô ele vai conseguir trazer informações através daqueles símbolos do inconsciente da pessoa. Daí, claro, entra aí Jung, né? Que Jung entende que o nosso inconsciente cria a nossa realidade. Tem estudos de Jung, de crianças que sabiam até o dia que eles iam deixar esse mundo e iam, né,
pro além, e realmente aconteceu da forma que as crianças previam, através dos desenhos, através dos sonhos, através das coisas, né? Então, o tarô para mim ele veio independente da religião ou totalmente desconectado com qualquer faculdade mediúnica que eu pudesse ter, porque eu nem sabia que eu era médium. Nem acreditava que eu era uma médium. Eu sabia que eu sabia interpretações, mas também era numa questão ali muito simbólica. Eu sabia ler a mão, né? E aí a gente tem uma história, né, de quando a gente se conheceu, de eu lendo mão, entendeu? Mas eu não entendia isso como uma mediunidade, era só uma habilidade que eu tinha aprendido ali em casa como uma brincadeira, né, com a minha mãe, que era filha de uma benzedeira, que é filha, né, a minha avó, a finada avó, era benzedeira, era parteira, tinha sonhos premonitórios, ela via espíritos, então a minha vida inteira eu ouvi histórias, e aí eu vi espíritos na casa onde fui criada, porque a casa onde fui criada era bem assombrada. Tenho históricos de sonhos premonitórios desde jovem, mas eu nunca dei bola para isso, porque testemunha de Jeová. Quando eu comecei a estudar tarô e ler tarô, aconteceram coisas na minha casa. Tinha um espírito obsessor na casa onde eu morava, e aí através daquele portal que é o tarô, eu consegui ter contato com esse espírito. Aliás, esse espírito teve contato comigo e ele era um espírito obsessor, era um espírito zombeteiro, era um inferno, ele quase botou fogo na minha casa. Então, aí já vem a primeira revelação sobre a minha mediunidade. Eu tinha uma mediunidade ali, ou talvez não eu, mas talvez o pai dos meninos que morava ali, porque depois daquele episódio nunca mais aconteceu, e até hoje nunca aconteceu, de manifestação física, né? Naquela casa tinha um médium de manifestação física, porque o espírito, através da energia nossa que estava ali dentro de casa, conseguiu até fogo na casa, assim, uma coisa bem babadeira. E aí eu peguei e quando pegou fogo no tarô, no altar onde eu tava, é uma história longa, eu fui falar com a taróloga que eu me consultava. Daí ela disse assim, Mari, vai pro centro espírita. E aí eu fui pro centro espírita e lá eu comecei a entender as minhas faculdades mediúnicas. Eu entendi que quando eu chegava num lugar e não me sentia feliz ali, tinha a ver com a minha faculdade mediúnica, eu era sensitiva, que eu sim via espíritos desde pequena, então eu era vidente, então espírita, sensitiva, vidente, conseguia ver projeções de futuro somente conversando com as pessoas, eu conseguia ver cenas do passado só de conversar com as pessoas, então eu fui estudar. Há inseguranças no desenvolvimento mediúnico. No meu caso, qualquer insegurança que eu tenha na vida, eu vou sanar através do estudo. Eu vou ler um livro, eu vou pesquisar, eu vou procurar pessoas que saibam mais que eu vou para pesquisa. Vou para pesquisa de campo, eu vou conhecer. Então, eu ia no centro espírita e aí ali eu fui aflorando o conhecimento, a minha mediunidade e o meu conhecimento, né? Então, eu ajudei equipes de trabalho de resgate, espíritos me procuravam para fazer oração. Foi um período bem louco da minha vida. Espíritos obsessores e perseguidores vinham até mim, eu via. Acalmou tudo isso depois que eu entrei para a Umbanda. Daí eu comecei a ter uma relação forte com os meus guias espirituais, se manifestou em mim a mediunidade incorporativa, que eu brinco que eu acho chique não ter, mas com certeza é só uma brincadeira, né? É uma mediunidade muito linda, né? E aí, com o andar da carruagem, aonde eu tinha uma relação mais próxima dos meus guias, dos meus mentores, dos meus mestres, do meu anjo de guarda, a insegurança foi diminuindo. E aí depois evoluindo para as ritualísticas de culto ao orixá, completamente distante hoje estou de manifestações mediúnicas negativas, obsessores e tudo mais. Então hoje a minha mediunidade é toda voltada para o servir, né, como sacerdotisa, para atender as pessoas no meu consultório de tarô e continuo estudando e vou continuar estudando pelo resto da minha vida. Porque o desenvolvimento mediúnico nunca acaba.
Não existe um momento onde você diz, agora estou pronta. O dia que eu estiver pronta vai ser o dia que eu fechar esses olhos nesse mundo e abrir meus olhos num outro mundo, né? Enquanto eu viver, a minha mediunidade estará em desenvolvimento. E aí eu, Mari, encontrei no estudo e na pesquisa uma forma de sentir segura dentro do meu processo de desenvolvimento mediúnico. Fala você do seu processo de desenvolvimento mediúnico. Eu sou uma pessoa assim, que simplesmente vai. A Mari, ela tem uma questão assim do conhecimento, né? Do sentir do que está acontecendo e respostas, né? Por que eu estou sentindo isso? Eu simplesmente estou sentindo isso, tá? O que é que vai acontecer? Não sei. A mediunidade. Eu lembro da primeira vez que eu incorporei fora, né, que eu estava numa festa, eu tinha 12 anos. Essa eu acredito que tenha sido uma incorporação totalmente inconsciente, porque eu me lembro que eu estava num lugar e acordei em outro totalmente molhado. Ou seja, aconteceu várias coisas ali, né, uma manifestação mediúnica. Sempre tinha sonhos também, mas eu nunca me apeguei a isso. Eu sempre deixei acontecer. Né? Aconteceu. E a mediunidade é isso. Até os estudos, a forma como você se estuda, a forma como você se conecta para estudar, a forma como tu fala com uma amiga, isso também não deixa de ser uma mediunidade. Porque as pessoas acham, né, que eu comecei ali a questão da incorporação. No nosso caso aqui do terreiro, né? As pessoas têm muito medo da incorporação, muitas vezes, como é que vai acontecer. Mas a mediunidade já nasce com a gente. Todos nós somos médiums em níveis diferentes. Uma criança até os 7 anos, ela tem aquela abertura total com a outra... O mundo espiritual. Com a outra dimensão, digamos assim, né? Que muitas vezes tem que haver uma compreensão e até um ensinamento para que ela possa direcionar aquilo ali para o bem-estar dela. Porque muitas vezes os adultos ficam com medo, né? Tá falando com espíritos. Não, vamos ver o que até esse espírito viu naquela criança ali e está, às vezes, pedindo um auxílio. Mas daí nós vamos passando de cada nível de mediunidade. A Mari teve essas questões, né, de botar fogo na casa. Gente, eu não sei se isso aconteceu contigo já, tu nunca me relatou nada, mas eu tinha espíritos que me perseguiam, entendeu? Eu não conseguia dormir à noite porque o espírito estava em cima de mim, flutuando em cima de mim e me ameaçando de me esganar, gente. Teve um dia que eu tive uma noite tão obsidiada que eu levantei de manhã e disse assim, ó, eu preciso ir pro psiquiatra. Eu tinha 19 anos, eu não tinha nem começado a estudar tarô. Eu cheguei pra minha mãe e disse assim, eu vou no médico, eu vou no psiquiatra, porque eu estou ficando louca. Eu vou enlouquecer, eu vou morrer se continuar assim, sabe? Então, existem... E aí, nossa, daí tem toda uma questão ali envolvida. Não, e é justamente isso, falando da psiquiatria, se tu for num hospital psiquiátrico, muitos ali são médios que não souberam, né, ser conduzidos, né? A família não soube conduzir, porque ali, daí o que? Passou-se muito tempo que eles acabaram se desgastando. E aí, nossa, tem muitas questões aí envolvidas, né? Obsessores espirituais, obsessores kármicos, existem, né? E ali, no caso, tinha obsessores kármicos, mas não meus. E só que daí, claro, eu era um canal para eles se manifestarem, né? Claro. Gente, na casa da minha infância, eu via a corrente arrastando ao redor da casa. É uma coisa, assim, louca, realmente, sabe? Tu imagina, né? Tu nunca viu bicho feio, né? Eu vejo bicho papão desde menina, né? Então, para vocês entenderem, assim, ó... Primeiramente, cada desenvolvimento mediúnico é diferente, começa num momento diferente, nem sempre é dentro do templo que vai começar, às vezes é dentro do templo que você vai equilibrar e vai colocar a serviço da humanidade a sua mediunidade, que foi isso que eu fiz. Eu fui pro terreiro e a minha sala, quando eu entrei no terreiro, tá aqui minha mãe Iemanjá, que tava lá, entendeu? Quando eu falei com a mãe Joyce, foi...
eu tô aqui pelo serviço, não tô pelo benefício. O benefício é consequência do serviço. Eu sei que eu tenho um dom, que é a mediunidade, e eu quero usá-la para servir a humanidade. Ponto. Foi isso que eu fiz na minha vida, gente. E graças a Deus eu sou muito abençoada. No terreiro, você não precisa ter insegurança, principalmente porque ali você está sendo conduzido por um sacerdote, uma sacerdotisa. Então, assim, para você vencer a insegurança do seu desenvolvimento mediúnico, a primeira coisa é procurar um bom templo para desenvolver, procurar um bom lugar. Eu comecei a desenvolver dentro de um templo, dentro de um centro espírita de Allan Kardec, porque eu sou uma pessoa estudiosa, então eu fui para um lugar onde havia estudo sobre isso. O Rodrigo foi para um terreiro, e aí para ti nunca houve nenhum problema de insegurança, porque você estava bem conduzido por uma sacerdotisa que estava ali, né? Sim, sim. Não, tive algumas questões de espíritos obsessores, fui até o centro espírita, né, para desobsessão, sim, mas não nada que... Tanto que no centro espírita eu não gostava, porque eu acabava dormindo todo o tempo. Mas tudo isso, assim... Tá, tem que acontecer, tem que limpar, vamos limpar, né? Nada muito preocupante. A mãe não gostaria, não queria que eu me concentrasse quando eu fosse no terreiro. No terreiro, porque ela já sabia da minha mediunidade. E depois adulto, daí houve a manifestação, porque eu já estava sendo preparado todos aqueles anos. Eu acredito que já era uma preparação que ocorreu na forma natural. E aí, que nem eu disse, dentro do terreiro, se você tá num bom terreiro, fica tranquilo. O que pode acontecer é você ficar ansioso, e aí a ansiedade te conta histórias. A ansiedade te faz duvidar da sua capacidade, faz você questionar o seu desenvolvimento. Mas se você está num bom templo, com bons sacerdotes te orientando, numa corrente firme, numa corrente unida, você não precisa ficar inseguro. Aqui em casa, a gente e os nossos pais, graças a Deus, né? Eu acho que a gente está sempre, um bom sacerdote está sempre alinhado com a espiritualidade que eles trabalham, assim, porque aqui a gente não bota médium a girar. Quem tiver que chegar, vai chegar. No máximo o Pai Ogum fica perto, sim, quer vir, vem. O Pai Ogum ele para na frente da pessoa que está ali, pede que a própria espiritualidade venha, né? Que a incorporação não seja aquela coisa muito agitada, muito forte, para que a pessoa possa se desenvolver. Então eu acredito que a mediunidade ela começa além do terreiro, né? Ela começa a partir de todos os dias. Eu lembro muito agora, me veio, quando eu te conheci, que em dia de sessão tu tinha todo um preparo, toda uma forma de se comportar durante o dia, né? Uhum. Então, assim, para quem está em desenvolvimento mediúnico, não tentar forçar, né? Mas estar preparado, estar aberto, né? A gente não gira médium aqui, né? A gente acredita que tudo acontece no tempo certo, na hora certa, no momento que os guias é que vão saber, os seus guias, os guias que vão trabalhar com você, eles vão saber o momento certo de chegar. E eles vão chegar de uma forma amigável se você estiver tranquilo, né? Sim. Então eu acredito que para vencer a insegurança, né? Tem que trabalhar muito a questão da ansiedade, tem que trabalhar muito a questão do ego, não criar expectativa, não encher sua cabeça de regras, idealizar o que é uma incorporação, idealizar o que é caboclo. E eu acredito que é isso que há insegurança, né? Eu tenho que ser, a minha incorporação tem que ser perfeita, né? A minha mediunidade tem que ser perfeita. Não. A gente trabalha isso o tempo todo. A vida toda, né? A vida toda a gente trabalha a mediunidade. Então, quem já tem aquele conhecimento de qual mediunidade direcionar, né? Porque tem os médiuns no espiritismo, que são escrevem, né? Audiente, psicógrafo. Como eu disse, a gente vai estudar sobre tipos de mediunidade nos próximos vídeos, tá? Eu vou fazer uma pesquisa bem completinha e vou trazer para vocês aqui. A mediunidade que a gente tem em terreiro, né, que é principal, é a incorporativa,
né, para você se sentir seguro enquanto a ela, é aquilo, tu tá num bom lugar, né, tu tá com sacerdote ou sacerdotes firmes, tu te preparar antes, é tu tomar teu bom banho de ervas, é tu te alimentar bem, é tu descansar bem, é não beber, não fumar, não desgastar o teu corpo com coisas que não precisa. Então assim, por que não pode transar? Por que não pode beber? Por que não pode fumar? O espírito não vai chegar? Vai chegar, eu já fiz todos esses testes, entendeu? Sabe? A questão que desgasta, né? Mas desgasta, entendeu? Então assim, o trabalho, aí o espírito, né, o guia vai ter que chegar no seu corpo, trabalhar o seu corpo antes de ajudar uma pessoa que está ali na assistência, né? Então vai ter que ficar trabalhando você muito mais do que a própria assistência. Então não é necessário você fazer coisas que vão desgastar o seu corpo. Então, quer se sentir seguro no seu processo mediúnico? Primeiramente, entenda que é para a vida toda. Se você for que nem eu, bora estudar. Eu gosto, gente, é bom, eu gosto de estudar. Se você for que nem o Rodrigo, bora confiar, entendeu? Apenas confie na sua espiritualidade. Esteja num bom lugar, esteja preparado, né? Preste atenção nos seus hábitos, preste atenção nos lugares que você frequenta, preste atenção o que você consome, as pessoas com quem você convive, o que você tem trazido para sua vida, trazido para sua mente, né? Cuide do seu ori, de preferência esteja numa casa onde os cuidados com o seu ori, com o seu eledá, faça parte do processo ritualístico do templo. São raros os templos que não têm, né? Isso aqui é importante, ó, cultivar o ori é importante. Cultivar um bom ori para além do ritual é você estar no seu dia a dia ali, cuidando de você, cuidando da sua mente, cuidando dos seus pensamentos, cuidando das suas ações, né? E aí o seu desenvolvimento mediúnico ele vai acontecer de uma forma muito mais leve e fluida, né? Sim, porque não é só no momento ali do terreiro, de uma missa, de uma sessão que você tem que cuidar. É o tempo todo. O tempo todo aí, principalmente nos pensamentos, né? As tuas ações, como é que tu age todos os dias. Isso também é uma mediunidade, porque às vezes tu tá na rua e tem a tua energia agita muito. Aqui tá muito pesado. Não, é que a energia que tá ali tá vibrando muito e tá te agitando. Então, quando tu tem um cuidado com bons pensamentos, com boas ações, nada disso te afeta. Com certeza, né? Você é médium 24 horas do dia, 7 dias na semana, por toda a sua vida, entendeu? Então, cuide, que daí você não precisa ficar inseguro e tenha boas pessoas perto de você para ajudar nessa jornada. E se você precisar, né, pode contar conosco, se você tem dúvidas sobre o seu processo de desenvolvimento mediúnico, se você tem questões na sua vida acontecendo, né, nos siga nas redes sociais, fale conosco, considere inclusive agendar uma consulta ou tarô conosco, que vai ser um prazer te ajudar. Com certeza. Deixa nos comentários aí o que você achou, como você sente sobre a mediunidade. Curta, compartilha, se inscreva no canal e bora, terças e sábados, aqui no canal Meio Dia. Beijo, 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 gratidão e até o próximo vídeo.